Salve rapaziada, começando agora mais uma live aqui da UMIC. Hoje nós vamos ter a participação do Bibo. Estamos fechando aí um ciclo de lives que estamos fazendo. Semana passada a gente teve uma conversa muito legal com o pastor Antônio Carlos Costa. E hoje nós vamos falar sobre relevância e santificação. O pessoal está chegando aí, muito obrigado a todo mundo que está entrando. Vamos falar hoje com o Bibo. Essa live faz parte do projeto da UMIC Move. Estamos movimentando aí as igrejas a participarem dos nossos treinamentos da Blitz Move. Estamos com uma plataforma onde as igrejas estão participando de treinamentos e essa live faz parte da última etapa desse jogo Mic Game que nós estamos jogando. Eu vou dar uma introdução aqui enquanto o Bibo está chegando. Vou dar uma pequena introdução aí para vocês a respeito do nosso tema, o que a gente vai estar tratando hoje. O nosso tema hoje é sobre relevância e santificação. Nós viemos falando nas últimas semanas a respeito de relevância e nós queremos trazer um contraponto, algo um pouco mais prático para finalizar, algo mais pessoal, algo que sirva para cada um de nós, para a gente, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, para a gente implementar. A relevância, já dizia o Tim Keller, é uma postura de participação e de influência em relação à cultura. Só do fato de a gente falar de ser relevante, nós já estamos falando de uma postura já de participação cultural. E como que é essa participação cultural? É influenciando, trazendo mudanças, sendo relevante. Então, existe esse modelo, o Tim Keller ele trata no seu livro Igreja Centrada a respeito desse modelo e outros também, e ele traz algumas críticas e sugestões de melhorias a respeito desse modelo e como nós devemos balancear os diversos modelos de relevância de participação com a cultura. E ele traz também então essas críticas que eu acho muito importante, senão a gente fica comprando todas as ideias sem criticá-las, né? Então assim, quais são os prós a respeito da relevância, né? Temos prós, né? Nós queremos influenciar a cultura, nós queremos trazer justiça às pessoas, nós queremos ajudar e transformar aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão em vulnerabilidade, as pessoas que têm uma família destruída ou então tem problemas de N tipos e nós queremos influenciar e participar da vida dessas pessoas. Mas também nós temos alguns contrapontos, né? Críticas até o próprio modelo de relevância, que a igreja muitas vezes ela se confunde nesse papel de ser relevante com até uma ONG, uma ação social. A igreja ela funciona por si só, o evangelho funciona por si só. Ele não precisa ser validado por ações sociais de qualquer tipo. Elas são consequências, né, do nosso trabalho, mas a igreja ela não precisa de validação, ela não pode se confundir com uma ONG. O evangelho ele tem o seu valor implícito por si só. O Bibo entrou aqui, então eu vou chamar ele para conversa e a gente continua, tá? Acho que eu consegui chamar o Bibo aí. Vou esperar ele entrar. Fala, Bibo. Tudo certo, meu irmão? Prazer ter E aí, você aqui com a gente. rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Prazer é meu estar aqui com vocês. Vamos pra cima. Beleza, pra quem não conhece, alguém que chegou de paraquedas desse mundo e não conhece o Bibo, ele é um cara muito relevante, né? Estamos falando de relevância, é um cara muito relevante aí que tem nos influenciado. Ele é o marido da Alexandra, o pai da Milena e do Kalel. Ele é pastor auxiliar. Esqueci o nome da tua igreja, brother. Igreja AME. Igreja AME, um nome sugestivo. Ele também é o host do BTcast, esse veículo que influencia e nos tanto é importante para nossas vidas, para mim particularmente, e também ele é um amigo querido. Já há alguns anos ele tem participado aí junto do Comic, andado com a gente, e é um prazer muito grande estar ao lado do Bibo. Bibo, Fala, muito meu obrigado por irmão. participar aí e por você reservar um tempo na sua agenda que é muito disputada com a gente. Tamo junto, prazer. Dentro do horário comercial, a gente faz o possível para atender os amigos. Agora, o pessoal fica me convidando para Beleza. live. Então, assim, quero trazer o tema aqui pra gente
para a gente discutir hoje. E a nossa proposta aqui é falar sobre relevância e sobre santificação, mas numa pegada muito mais individual do que naquela pegada de relevância de muito social. Eu quero trazer mais para o nosso dia a dia. Como que nós, indivíduos transformados, podem transformar a sociedade. Eu vou trazer aqui uma paráfrase de uma pregação do Tim Keller, que eu fiz uma pequena paráfrase traduzida aqui, que ele diz o seguinte: o simples fato de vivermos uma vida cristã neste mundo tem um impacto na cultura. Por meio do discipulado, devemos ensinar as pessoas a levar o evangelho de sua vida privada para a vida pública. Quando isso acontece, a igreja tem um potencial de impactar a cultura por meio de indivíduos transformados. E essa que é a pegada que a gente quer trazer aqui hoje, né? Existe essa visão de mundo nossa cristã de que nós cristãos nós podemos transformar simplesmente por sermos cristãos. Eu queria trazer exatamente, Bibo, primeiro essa ideia assim, como que nós, os indivíduos pecadores, o ser humano caído, pecador, como ele é transformado, né? Como é que acontece isso na vida de uma pessoa que está lá, pecadora, que não conhece o evangelho? E como é que ela é transformada, né? Como é que a teologia traz isso, assim, esse processo? Será que é um processo ou é um ato em específico? Como é que acontece essa transformação? É um ato e um processo. É as duas coisas ao mesmo tempo. É. Ei, mano, eu tô ouvindo a minha voz de novo. Será que é o meu fone? Eu tô ouvindo um delay aqui. Eu falo e me ouço. Será que é o meu fone? Deixa eu perguntar pro pessoal aí. Pessoal, vocês estão ouvindo isso também? A voz do Bibo tá duplicada. Aqui pra mim sua voz tá aparecendo uma vez só. Seu áudio tá bem. Queria que o pessoal falasse aí. O áudio do Bibo tá tranquilo, tá duplicado? Ou então a gente pode mandar ver? Porque pra mim o seu áudio tá chegando bem. Pode ir falando aí que as pessoas vão dar o feedback. Tu tá me ouvindo no celular ou tá me ouvindo no fone? No fone, no fone. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá, gente. Depois vocês comunicam aí o áudio se tá tudo bem, tá? Bem, como os indivíduos... Duplicados, estão falando que estão duplicados. Deixa eu tentar desplugar. Melhorou alguma coisa aí? Pode mandar ver aí, que a gente vai se consertando. Vamos lá, vê aí, gente. Tá ótimo, tá duplicado. Tem as duas respostas aí, né? Então a gente não sabe se tá duplicado, como é que tá. Agora melhorou pra mim. Não, eu continuo me ouvindo ainda, continuo me ouvindo. Eita, nós. Tá, deixa eu tirar aqui do fone, então eu vou te ouvir. Tá. Não, mas acho que eu não tô te ouvindo agora. Você tá no celular ou você tá usando alguma maracutaia no computador? É celular mesmo. Ah, é? Será que tá dando um eco? Tá duplicado. Oh, meu Deus. Ajuda nós, Jesus. E agora que eu tirei o fone, como é que ficou aí pra você? Melhorou? 1, 2. Parou. Pra mim parou de dar... Então manda ver. Sua voz aí que é importante. A minha não precisa. Então tá bom. Gente, vê se melhorou aí. Mas pra mim melhorou agora. Gente, bem, é uma pergunta que dá pra gente responder de várias maneiras. Mas, grosso modo, nenhum ser humano é transformado se não for uma ação direta do próprio Deus nesse ser humano. Nenhum ser humano... tem capacidade de se autotransformar, né? Por exemplo, a gente pode ter muitas filosofias, nós temos muitas religiões que até podem gerar uma mudança no ser humano, né? A gente vê pessoas que elas seguem determinada filosofia ou seguem determinada religião e até pode ter uma mudança na vida dela. Aquela pessoa era assim, ela entrou para, sei lá, o Seishenoe, para o budismo, ou para o jedaísmo, que é a religião dos Jedis, né, do Star Wars. Nossa, ela é outra pessoa. Nossa, aquela pessoa começou a entrar para a religião do CrossFit, e ela é outra pessoa e tal. Então, assim, tem uma série de coisas que podem gerar uma mudança de comportamento na pessoa. Entretanto, o cristianismo, ele fala de uma mudança que não parte de dentro. O cristianismo não acredita numa mudança que vem de dentro da pessoa. O cristianismo acredita e defende que por dentro, nós somos podres, nós somos caídos, nós somos pecadores. E pecadores não têm condição de gerar uma autotransformação. É somente uma transformação do alto. Aleluia. Mas, desculpa pelo clichê aí, mas é justamente isso. Tá? A pessoa não consegue gerar
não é judaísmo, tá, gente? Isso, é judaísmo. Ô, Andressa, o judaísmo está bem próximo da gente, tá? Ainda que esteja muito diferente também. Mas assim, então é isso. A gente acredita que é uma mudança que só vem de fora, que é uma mudança do próprio Deus que entra no ser humano e o transforma. Aí sim, o transforma de dentro para fora. Só que essa transformação de dentro para fora não é uma produção nossa, é um ato divino que acontece em nós. Então, assim, porque nós não acreditamos que existe salvação à parte de Jesus. Nós não acreditamos que existe a possibilidade de salvação para além daquilo que Cristo fez na cruz. Então, por isso que a gente acredita que é uma mudança que vem de fora. É uma mudança que vem de fora e nos transforma de dentro para fora. Agora, o testemunho cristão e a intelectualidade cristã, que o Schaeffer vai chamar de pré-evangelismo, elas são fundamentais neste processo. Porque assim, ó, a igreja, que é composta pelos remidos, a igreja é composta por aqueles, né, pelos eleitos, por aqueles que são salvos, que estão salvos, estão sendo salvos. A igreja, ela tem um papel muito importante na transformação do indivíduo. Eu acabei de dizer que a transformação vem de fora, que é Deus que transforma o indivíduo. Entretanto, a igreja tem um papel muito importante nessa transformação que vem de fora. Por quê? Porque Deus age por meio do seu povo. A igreja, o Gordon Fee, que é um teólogo pentecostal maravilhoso, ele vai dizer, parafraseando aqui, ele vai dizer que a igreja, ela existe, é o povo de Deus que existe para manifestar o caráter de Deus. Então, essa vinda de Deus de fora, essa ação de Deus que vem de fora para mudar o interior do indivíduo, na verdade, conta com a voz e as mãos da igreja. A igreja, então, de certa forma, a manifestação da vontade de Deus na Terra. Nós somos a base, né, a base divina, o QG de Deus, né, o quartel-general de Jeová. Né? Nós somos essa... Oh, aleluia! Né? Nós somos o hospital de campanha. Então, Deus age no mundo por meio da igreja. É claro, abrindo um parênteses aqui. Graças a ele, que ele não age também só por meio da igreja. Eu penso que a revelação especial e o anúncio da salvação acontecem por meio da igreja. Mas, graças a Deus, ele usa também outras esferas e usa outras coisas para os seus propósitos. Agora, a igreja, então, ela é fundamental nessa proclamação da transformação. E a nossa proclamação, e vai pegando o fio aqui, galera, a nossa proclamação, ela é acompanhada da nossa ação. Então, aquilo que fazemos testemunha daquilo que cremos. Entende? Então, não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Não tem como a gente... isso é mais... O que é mais importante? Dar comida para o pobre ou ensinar ele o catecismo? A igreja não faz esse tipo de pergunta. Porque ela sabe que as duas coisas são importantes. Entende? Então, assim, a igreja não fica perguntando se ela tem que dar comida ou se ela tem que ensinar catecismo. Não, a igreja de Jesus, ela fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Não tinha essa dicotomia de obra social. Porque a gente ouve falar muito isso. Nossa, essa igreja é bem focada no estudo e tal, né? Aquela igreja lá, ela é da ação social, ela ajuda os pobres, ela está no meio da favela. Né? Então, as duas podem estar erradas. Porque não adianta eu só estar lá no meio da favela dizendo que Jesus é o pão da vida, então pega aí, você recebe o pão e não morra de fome. Não adianta, você também, porque daí ação social, várias outras religiões fazem. Né? O distintivo do cristão não é o pão que ele dá para a pessoa comer, mas é o pão que ele dá para comer e a apresentação do pão da vida. Então, as duas coisas juntas e tal. Então, basicamente é isso. A transformação de um indivíduo, ela começa com uma ação de Deus em primeiro lugar, só que essa ação de Deus é manifesta a esse indivíduo por outros indivíduos transformados. Legal. Tem uns conceitos teológicos, a gente não precisa de desenvolver muito, mas só para a gente pontuar, eu acho que seria interessante, como é que isso acontece? Tem justificação, santificação,
O que acontece no ato? O que é desenvolvido? Como é que você trabalha esses conceitos aí? É a famosa Ordo Salutis, né? A ordem da salvação. Bem, realmente a gente não precisa entrar nesses termos técnicos, mas a gente tem pelo menos aí três termos. Existem mais, mas eu quero focar em três termos que eu acho que fica melhor para nós decorarmos aqui, tá? Mas são três termos importantes na Bíblia Sagrada e especificamente na teologia que nos ajudam a entender. Gente, só para dizer que hoje está o dia mais frio do ano aqui em Joinville, tá? Isso, consequentemente, atacou a minha rinite. Então, e eu tô vindo Tamo da junto, tá? recuperação da Covid também. Tô bem, tá? Graças a Deus tô bem. Minha família também. Graças a Deus. Entramos na maioria que teve sintomas leves e tal, então graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então assim, então eu vou dar umas fungadas de nariz aqui de vez em quando, hein, galera? Então À me vontade. perdoem aí. É nóis. Só não vou limpar o nariz, o resto, tá? Mas eu tô com o lencinho aqui também. Qualquer coisa eu vou usar. Que é o do almoço, sobrou do almoço aqui. Ó. Quando vier a Joinville, coma no croissant, tá? Então assim, três termos importantes aqui pra gente entender um pouco esse processo de salvação. Bem, os dois primeiros termos são justificação, né? Justificação e regeneração. Justificação, o que significa? Deus, por meio do sacrifício de Cristo, nos torna justos. Nós somos justificados, né? O justo viverá pela fé. E aí nós temos que ler Romanos, deixa eu até abrir a Bíblia aqui, Romanos capítulo 3, entendeu? Romanos 3 é um texto fundamental para a gente entender um pouco aí a justificação, tá? Gente, abra lá a sua Bíblia depois, em Romanos 3, que você vai ver lá o que eu estou falando, tá? Então, primeiro é justificação, tá? Nós somos tornados justos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça que há em Cristo Jesus. Então, tá, obrigado. Eu vou procurar aí sobre autoematorapia. Beleza, obrigado. Então, o que acontece? Primeiro é justificação. Então é isso, a graça de Deus nos salva sem nós merecermos. O que você pode fazer para alcançar a salvação? Nada. Nada, absolutamente nada. A salvação é de graça, ok? A salvação é de graça. Isso é o evangelho. É a boa notícia que vem sobre aqueles que estão mortos em seus pecados e delitos. A salvação é isso. O evangelho é a boa notícia. Deus salvou vocês por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como diz Lutero, mostra e revela o amor do Pai, o coração paterno do Pai escancarado na cruz. Então, primeira justificação. Nós que somos injustos e não podemos fazer nada, a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Ok? Então, isso somos nós. Nós somos injustos, mas Deus, por meio de Jesus, nos torna justos. Então, isso é a justificação. Nós temos o nosso relacionamento com Deus modificado, alterado. O nosso status é alterado, de condenado para redimido. Aí, paralelo à justificação, tem a regeneração. O que é a regeneração? Regenerar é dar nova vida. Então, a Bíblia nos coloca, em Efésios, capítulo 2, a Bíblia nos coloca como mortos. Nós somos mortos, nós somos pecadores, mortos em nossos pecados e delitos. Agora, como é que a gente sai das trevas e caminha para a maravilhosa luz? Por meio da regeneração. Nós nascemos de novo. João, qual é o encontro? João 3. Se não me falha a memória, né? João 3 fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Gente, me corrija aí, é João 3, né? Então, assim, nascer de novo. Nascer de novo é a regeneração. Como é que é? O que acontece primeiro? Regeneração, justificação? Não importa, não dá para saber o que acontece primeiro. Fato é que, e aqui eu vou contar um testemunho para desenhar esse conceito. Quando eu fiz a minha oração de entrega a Jesus, quando eu decidi que eu queria caminhar com Jesus, e agora vou entrar na igreja, vou ser um rapaz da igreja, eu quero Jesus. Mano, eu lembro, assim, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Um jovem de 17 anos, que mal gostava de ler,
eu não gostava de ler, mas esse jovem de 17 anos, depois que tem um encontro com Jesus, ele quer começar a ler a Bíblia. Esse jovem de 17 anos quer começar não só a ler a Bíblia, mas a estudar a Bíblia. Porque eu começava a ler a Bíblia, eu não entendia, e eu falava, eu vou estudar esse negócio aqui ao ponto de eu saber explicar para as pessoas, que é o que eu faço hoje, 20 anos depois, tá? Então, assim, mas o que é essa mudança? Não tinha dinheiro envolvido. Hoje eu estou milionário, voando com o meu jatinho particular. Hoje em dia eu estou milionário. Mas assim, né? Na época, não tinha o interesse. Eu vou virar professor de teologia. Não, eu quero ensinar para os outros. Mas não pensava em fazer faculdade, em ter um podcast. Eu nem sabia o que era podcast, né? Mas o que é essa mudança de querer, sabe, de repente obedecer aos meus pais, de querer fazer as coisas certas? Isso é porque algo em mim começou a mudar. O novo, e aqui eu acho muito legal, isso é bem N.T. Wright, tá? Eu sou um cara velho, no sentido de que eu sou um homem caído, né? Então eu sou um homem que vive no velho. Quem não está em Jesus é velho, entendeu? Velha era, por assim dizer. Mas o que acontece? Jesus veio. E quando Jesus vem, ele traz o novo, entende? Ele traz a nova era, sacanagem, tá? Ele traz o novo, tá? Jesus traz o novo. Então o que acontece? Eu sou velho, Jesus, né, traz o novo sobre mim, eu sou, sabe? E esse novo começa a me transformar agora, nesse tempo caído. Eu, um homem caído, num tempo caído, num mundo que jaz no maligno, num mundo que experimenta o mal e as dores desse mundo, esse novo começa a me transformar. E eu já começo a viver nesse tempo caído, nesse tempo mal, nesse tempo velho, eu já começo a viver o novo. Entende? Por quê? Porque a eternidade, olha isso, olha que loucura. A eternidade invadiu o presente. Então, o fato de Jesus Cristo já ter vindo, me diz que hoje, 2021, é velho. Que em 2030, se Jesus não voltar, não é o futuro, é velho. É um futuro velho. Vocês estão entendendo mais ou menos? Tá ficando claro isso? Deixa eu ver se eu consegui entender aqui. Então, o Bibinho lá de... Bibinho é complicado. Rodriguinho lá de 17 anos. Pode ser Bibinho mesmo. Estou bem resolvido. Bibinho? O Bibinho lá de 17 anos, então, ele se converteu ou foi convertido. E aí, ele, então, teve o status dele mudado perante Deus, certo? É a justificação. Isso. E aí, não sou mais condenado. Não é mais condenado. Você agora é considerado justo, certo? Isso. E aí, agora, acontece uma mudança dentro do Bibinho, que ele, então, ele muda as inclinações dele. Agora ele está se interessando pela Bíblia, agora ele está se interessando pelas coisas de Deus, agora ele quer fugir daquelas coisas que são consideradas erradas. Aí, isso. Essa foi a regeneração, certo? Isso. E você começou, então, uma vida de transformação, um novo passo ali que você vai sendo transformado e você vai aprendendo, se desenvolvendo, que é um novo passo, certo? Isso. Esse daí seria a santificação. Isso, é a terceira palavra da nossa conversa aqui hoje. Então, assim, esse novo me alcança. Então, esse novo me transforma as minhas inclinações, mas o Bibinho de 17 anos não parou de pecar, né? Inclusive, o Bibão de 37 continua pecando, né? Então, por mais que esse novo veio sobre a minha vida, mudou as minhas inclinações, entendeu? Mudou o meu jeito de enxergar o mundo, né? Isso aqui é muito legal, ó. Né? Tipo, né? Vem uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo sobre a minha vida. Mas beleza, eu ainda estou no velho. E por estar no velho, faço coisa do velho. Faço coisa antiga, faço coisa da velha vida, da antiga natureza, né? Por mais que a minha natureza já comece a manifestar a nova natureza, né? A nova criação que Paulo diz que eu já sou, né? Quando Paulo fala aos Coríntios, né? Nós somos nova, geralmente a gente conhece como nova criatura, né? Mas eu gosto da tradução que coloca nova criação. Porque o termo ali pode ser traduzido isso, né? Nós somos o quê? Nova criação. Não só nova criatura, mas eu pertenço a algo
é uma nova criação que vai vir de Deus, né? O novo de Deus que vai tomar conta de tudo um dia. Mas enquanto Deus não toma conta de tudo um dia, né, ele não acaba, é o que a Bíblia chama de apocalipse. Bem, a gente vive aqui no mundo caído e a nossa natureza, ela ainda vai fazer coisas deste mundo caído. Só que existe esse processo de santificação, tá? Justificação e regeneração não são processos. É um ato imediato de Deus sobre o indivíduo. Agora, a santificação, ela é possível porque o ser humano foi regenerado, ele é nova criação, então ele começa a fazer coisas novas nesse mundo velho. Mas o que acontece? Isso é um processo. E é um processo de sinergia. É onde eu participo desse processo. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. É um processo totalmente divino. Agora, o processo de santificação é um processo de sinergia. Eu estou junto com Deus nesse processo de santificação. Por quê? Porque se eu não orar, Deus não vai orar por mim. Não, a oração e as disciplinas espirituais, inclusive me permitam um jabá aqui, gente, vamos lá, joguem no YouTube, Onda Dura, ok? Joga lá, Onda Dura, vai no canal de vídeos da Igreja Onda Dura, todo sábado eu tô lá com o pastor Lipão, e o Geiseriel e a Larissa, a gente tá lá batendo um papo sobre algum tema da fé cristã e tal. E o tema do sábado passado foi disciplinas espirituais. Então tem muito a ver com o que eu tô falando aqui. Então assim, essa santificação é um processo que depende de mim também. Não depende só de mim, né? Porque se Deus também... É Deus que santifica o seu povo. É Deus que santifica o seu povo. Entretanto, é um processo que eu participo. O Tim Keller, já que a gente está citando ele aqui, ele chama isso de evangelho e os efeitos do evangelho. Nós precisamos entender essa distinção. O que é o evangelho? A salvação vem sobre mim, gratuitamente, me salva, me transforma. Evangelho, ok. A partir dessa transformação que eu sofro, tá? A partir da transformação que eu sofro, o que vem? Bem, do evangelho. Aí os efeitos do evangelho são a oração, o jejum, a prática das boas obras. Lutero vai dizer que nós não somos salvos por obras, mas para boas obras. As obras não nos nos salvam, mas o salvo pratica boas obras. Então, eu não me santifico para ser salvo. Entendeu? Eu não me santifico para ser salvo. Por quê? Porque salvo eu já fui por causa da santidade de Deus. A santidade de Jesus me salvou. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E por ele ser o caminho e me salvar, eu ando nele. Se eu ando em Jesus, eu ando na lei. Então a santidade do Filho é que me salva. Entretanto, a santidade do Filho que me salva gera em mim um novo coração. E esse novo coração, ele responde à graça. Então, eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico para ser sal. Isso é fundamental. Porque o autor aos Hebreus vai falar: sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso não quer dizer que sem a tua santidade você não vai ver Deus. Não, 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 não. Sem a tua santidade, as outras pessoas não verão Deus. Porque se você já está num processo de santificação, é porque você já viu Deus. Você já está salvo. Entende? Você já está salvo. Tem uma pergunta do Lucas aqui que eu achei interessante, que é o seguinte. Ele perguntou assim, se então a santidade ou a santificação, ela é a característica daquele que é salvo, né? Pelo que eu entendi, a santificação é mais o processo, né? O que seria essa característica de quem é salvo? Então, dando continuidade para a gente entender isso aí, vamos responder essa pergunta, tá? E dá para a gente responder essa pergunta com a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11, tá? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Aí o versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, enquanto nós estamos aqui esperando, o esperar é caminhar, já dizia Marcos Almeida, né? Então, assim, enquanto nós já estamos aqui esperando o grande dia, esperando o dia da volta do Senhor, a gente vai o quê? Frutificando. É João capítulo 15, é Gálatas capítulo 5, entende? Se nós estamos em Cristo, se nós estamos na videira, nós produzimos frutos. Então, nós produzimos o quê? Frutos de justiça, como Paulo vai falar aos Filipenses. O que são frutos de justiça? São frutos que testemunham da presença de Deus nesse mundo. São frutos que testemunham de uma salvação que justifica o pecador. Jesus vai dizer em Mateus que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. O que é isso? É o quê? A nossa vida, de alguma forma, aponta para um Salvador. A nossa vida, a nossa piedade, o nosso testemunho no mundo aponta para algo além de nós e que nos transforma. Então, o cristão não vai bater no peito e dizer, nossa, eu sou uma nova criatura, porque eu me esforço, eu oro, eu sou uma pessoa que mudei muito depois que eu fui para a igreja. A gente tem que tomar cuidado com essas falas, porque às vezes nessas falas a gente pode dar a entender que é o nosso esforço, e que eu oro, que eu me santifico, eu jejuo, eu contribuo, eu sou um dizimista. Não, não. O nosso testemunho é justamente anunciar a nossa incapacidade. E, gente, eu não sou capaz de nada. Eu só consegui fazer esse bem porque Deus age em mim. Então a gente sempre aponta para uma transformação externa. Não é a nossa piedade. Não, não. A nossa piedade mostra a nossa incompetência. Entende? A nossa piedade, a nossa santificação só mostra o quanto nós não damos conta sozinhos. Então, como é que eu sei que eu sou salvo? Bem, como é que você sabe que é salvo? Primeira coisa, você dorme em paz. Você dorme em paz. Você não fica com medo de perder a salvação. Você mesmo quando peca, você dobra o joelho e fala com o pai, mesmo sabendo que está errado, mas não se esconde do pai nem tem vergonha do pai. Porque você sabe que só o pai pode perdoar o seu pecado. Então, uma grande característica de um salvo é a paz de espírito. É a paz em relação à santificação. Não quer dizer que você não pode se preocupar com a vida. Não, até em tempos de pandemia, a gente precisa, né, calibrar as nossas emoções. Né? Até mesmo no último comic que eu fui, eu tive um ataque de ansiedade, né? Foi horrível. Né? Então, assim, não é isso. Agora, eu estou falando de paz de espírito. Entendeu? Eu não fico pensando na minha salvação, se eu sou salvo ou não. Não, eu tenho certeza que eu sou salvo. Entende? Certeza absoluta. Então, assim, a segunda coisa, você dá frutos. Né? Você dá frutos. Você testifica com as suas obras, com o seu jeito de ser. Vou dar um exemplo. Gente, vocês estão aí porque, para mim, o Léo sumiu, basicamente, aqui. Não, eu tô aqui ainda. Pode mandar ver. É? Ah, tá. Então, baixa esse torrent aí, que você tá... Desliga esse torrent, que a tua internet tá pipocando aí. E vai ser salva essa live depois do canal do... Vai ficar salva, vai ficar salva. Beleza. O pessoal tá pedindo aí. Então, assim, cara, todo mundo conhece alguém que, de alguma forma, virou um representante Jequiti, Rinodê, Herbalife, ou, sei lá, alguma pirâmide. Todo mundo conhece alguém que entrou nessa de querer vender alguma coisa para ganhar, para subir na vida e ganhar dinheiro. Todo mundo conhece alguém, né? Eu sempre gosto de falar de um amigo meu que entrou na Rinodê. E, cara, esse meu amigo, depois que entrou na Rinodê, meu irmão, ele só falava da Rinodê. Rinodê pra lá, Rinodê pra cá, melhor perfume, você tem que ter Rinodê. Rinodê. Caraca, mano. Não aguento. E Rinodê é bom mesmo. Eu tenho perfume da Rinodê, tem boa fixação e tal, pá, legal.
Mas o que é interessante? Esse meu amigo, ele foi contaminado, né, pela Rinodê, e ele só falava da Rinodê. O C.S. Lewis vai falar do bom contágio. O C.S. Lewis vai falar que, de alguma forma, nós somos contagiados por isso também. Então, quem é salvo vai querer falar dessa salvação. Quem é salvo vai querer entender a profundidade dessa salvação. Então, uma característica do salvo é o desejo de anunciar essa salvação. Porque como é que você vai guardar para você algo tão bom? Isso é egoísmo, e o egoísmo não combina com quem nasceu de novo. Como é que você vai privar o mundo dessa mensagem maravilhosa que você carrega? Que nenhuma outra instituição carrega. Ninguém carrega a mensagem do evangelho, só a igreja. Então, como é que você vai se privar? Então, uma grande característica do salvo é o desejo de evangelizar. É o desejo de falar de Jesus, é o desejo de querer anunciar o Salvador. Então, gente, isso é... E aí você vai testemunhando do Salvador, principalmente com palavras, ok? Outra coisa que o Tim Keller nos ajuda a entender também, né? Tem aquela ideia de que não, o cristão deve evangelizar a todo momento, às vezes até com palavras. Ok, a intenção dessa frase é dizer que a gente deve ter um bom testemunho e que as nossas práticas, elas devem ser importantes, tá? A gente deve manifestar o amor, a gente deve manifestar a caridade. Legal, isso tudo é certo. Só que, gente, o evangelho é uma boa notícia. E uma boa notícia a gente anuncia. Então, a gente não pode só ficar dando bom exemplo. Por exemplo, legal que você dá um bom exemplo no trabalho. Isso eu diria que é, assim, 50% do caminho. Você já dá um bom exemplo, você é um bom funcionário, ou você é um bom patrão. Agora, pessoas boas podem ser também umbandistas, podem ser budistas, podem ser qualquer outra religião, né? Não é só o cristianismo que produz pessoas boas. Não. Tem gente que é ateu. Aliás, eu conheço um ateu que é muito legal. Ele é mais legal que alguns crentes que eu conheço. E o cara é ateu, ele não acredita em Deus. Mas é muito gente boa. Vocês estão entendendo? Então não basta só a gente dar bom exemplo e ser pessoas legais. Bem, nós carregamos uma mensagem que precisa ser dita. Então o salvo, aquele que está em processo de santificação, ele não se cansa de falar, tá? De quem ele era e do que ele é e o que ele vai ser em Jesus. Bacana. Tem uma coisa que, para mim, modificou muito a minha forma de ver esse processo mesmo que a gente passa, né, que dura a vida inteira. Foi quando eu tomei contato pela primeira vez com o conceito de Lutero de simultaneamente justo e pecador. Simul justus et peccator. Que para mim, na minha cabeça, era o seguinte: se eu sou convertido, eu automaticamente deveria me tornar essa pessoa perfeita, infalível, que eu não caio mais, não falho. Você chegou até a falar, não, o Bibo de 17 anos ele continuou pecando, e o Bibo de 37 ele continua. Então, assim, quando eu compreendi que essa natureza simultaneamente de justa, nós somos feitos justos, mas continuamos pecadores, mas que um dia nós seremos somente justos e a parte pecadora nós não teremos mais. Isso, para mim, pessoalmente, fez toda a diferença na minha vida cristã, em como que eu me comporto, como que eu observo e como eu me cobro exatamente, né? Então, eu comecei a perceber que é um processo e que não é um ato específico, né? Você tinha falado de frutos, que a gente dá fruto, algo que eu tenho mirado bastante é exatamente a questão do fruto do Espírito, né? Lá fala em Gálatas 5:22 a questão do fruto do Espírito, que é a obra do Espírito na vida do cristão. É o fruto, não são os frutos, tá? Que, lendo aqui, vou citar o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Para mim, na minha cabeça, funcionava o seguinte: bom, já que agora eu fui convertido, eu tenho que ser absolutamente todas essas coisas. E se eu encontro alguma falha nesse fruto, significa que talvez eu nem tenha me convertido. Por exemplo, aqui fala sobre paciência. Eu não sou uma pessoa muito paciente, então, poxa, então tem alguma coisa errada com a minha salvação.
Então comecei a ver o fruto muito mais como um alvo do que como um ponto de partida. Isso faz sentido dentro dessa visão de aperfeiçoamento, de transformação, de glória em glória? Como é que é? Sim, não, faz total sentido, né? Inclusive, essa frase de Lutero foi a que me marcou também, né? Quando eu aprendi na faculdade, eu estudei num seminário luterano, porque eu, como jovem assembleiano, sempre tive muito esse drama, né? Tipo, meu, se Jesus voltar hoje, que eu pequei, eu vou ficar, né? Então a minha salvação vivia num pêndulo, né? Era salvo, era não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Então, isso de alguma forma, assim, sempre mexeu muito, porque eu não conseguia entender. Pô, eu nasci de novo, eu sou um menino bom, eu pensava, né? Assim, eu sou um menino bom, poxa, e eu peco, e eu erro, pô, será que um dia eu vou deixar de pecar, né? E aí, quando eu comecei a entender isso, não, cara, você é simultaneamente justo e simultaneamente pecador, né? Você é pecador em realidade, justo em esperança, que é a continuação dessa frase de Lutero, é isso, né? Sim justus et peccator, peccator in re, justus in spe, né? Então, assim, você é justo numa esperança, você já é justo, mas ainda não. Então, você vai entendendo, assim, que é um processo tal. Então é justamente isso, né? Nós temos o fruto do Espírito. E não dá para alguma coisa. Você vai ter algumas deficiências que você. E o Agostinho fala muito isso. Cara, você trata uma parada aqui, o Lutero também, né? Até porque Lutero também citou muito Agostinho. Mas você trata uma. Né? Você vence uma tentação aqui, te prepara, vai vir outra. A vida do cristão é isso. Né? Aliás, se você está sendo tentado, é sinal de que você está no caminho certo. Né? Se você está sendo provado, pode ser que você esteja no caminho certo, porque a provação e a tentação não deixam também de ser ferramentas do próprio Deus. Nem sempre são, mas às vezes podem ser. Então, isso mostra que ou Deus está te moldando, ou o diabo está querendo te incomodar, porque você está incomodando o reino das trevas, né? E a luz incomoda as trevas. Então, você sempre tem uma deficiência. Agora, quanto mais eu estou na presença de Deus, quanto mais eu estou com as escrituras abertas, mais eu vou tendo consciência disso e vou orando sobre isso, e vou trabalhando isso. E uma frase que eu sempre digo: não existem pessoas legais diante de uma Bíblia aberta. Então, um crente com uma Bíblia aberta, ele sempre vai se sentir inferior. Ele sempre vai se dar conta de que ele não dá conta. Ele sempre vai se dar conta de que a régua de Jesus, a seta de Jesus é muito lá em cima. Agora, não é porque é difícil e praticamente impossível que agora a gente vai viver do jeito... quer saber? Já que eu não vou conseguir atingir o nível de Jesus, então que se dane, eu vou viver de qualquer jeito. Não, pera lá. Aí a gente precisa ler Romanos capítulo 6, onde Paulo responde essa pergunta. Né? E aí, vamos viver de qualquer jeito agora? Não, de maneira alguma, cara. Né? Não usem, vocês vão agora usar o corpo de vocês como escravo. Então, o importante é a gente ter essa consciência de que nós temos pecados, que nós vamos trabalhar esses pecados, trabalhar em comunidade, trabalhar em oração, porque isso é o processo de santificação. É um processo. E como processo, tem várias fases. Né? Então você vence um ponto aqui, aí você está legal, aí de repente vem uma tentação, aí você cai ou você resiste, ou você tá bom na tentação, aí vem uma provação. Né? Você tá legal, você não está lutando especificamente contra nada, mas vem uma provação que pode te levar à tentação, entendeu? É por isso que a gente deve orar o Pai Nosso todos os dias, porque, olha, não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Né? Em outras palavras, não me deixe chegar numa situação tal que eu venha cair, que eu venha, sabe, blasfemar, que eu venha me virar contra ti. Então a gente precisa vigiar, né? Jesus já dizia, vigiem e orem porque a carne não está pronta. Né? A carne não está pronta, a carne é fraca. Então, assim, a gente precisa ter uma vigilância constante. Né? Uma vigilância constante. E como é que acontece essa questão, assim, no ponto de vista mais prático, de quem está dentro da igreja, de uma comunidade, participando, tem um ministério, sei lá, eu sou um cara que toca no guitarra lá no louvor, ou então eu sou um professor de escola bíblica, ou então eu cuido de crianças.
mas eu tenho uma dificuldade numa área tal, tenho um pecado que eu de vez em quando escorrego, ou até recorrentemente. Essa pessoa ela deveria abandonar essas atividades da igreja, se afastar? Como é que você trata isso? Se eu fosse pensar assim, Bibotalk não existia mais, né? Assim, ó, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente nessas falas a gente pode dar margem para tipo, para essa margem assim, quer saber, mano? A vida é assim mesmo, a gente segue lá e são e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, não tem problema não. Agora, um pecado, ele não deve ser motivo para a gente desistir das coisas. Assim, desde que a gente não aceite esse pecado como normal. Esse é um problema, né? Como a gente vê muitos pastores, né, que têm amantes por 15 anos, né? Daí descobriu que o cara tinha uma amante. Pô, esse cara viveu 15 anos com uma amante. Esse cara, ele não tava nem aí mais, né? Porque viver 15 anos com peso na consciência, caraca, ninguém merece, né? Agora sim, tive corona, gente, tive corona, mas tá tudo bem. Então, assim, agora, eu posso ter tentações nessa área, ou em várias áreas, financeira. Um pastor roubou a igreja, entendeu? O cara roubou a igreja. Mas de um momento ele se tocou, entendeu? Ou ele foi flagrado por alguém. O importante é tratar esse pecado. E saber que Jesus perdoa, que Jesus restaura, sabe? Então é muito importante quem tem ministério ser acompanhado por alguém. É muito importante nós não termos ministérios solitários. Não existe lobo solitário no meio cristão. Todo mundo é ovelha e anda em bando. Ovelha sozinha é burra, que a ovelha é burra, é um animal burro. É por isso que Jesus escolhe a figura da ovelha. Porque a ovelha é um animal tanso mesmo, sabe? Tanso, não sei se faz sentido essa expressão para vocês aí. É burro, é um Para mim animal de burro. Brasília aqui, eu não conheço. Tanso é tanso, uma pessoa tanso, sabe? Esse cara é tanso, só faz besteira, entendeu? Esse cara é tanso, meu. O bicho tanso, é meio bobo, sabe? O cara bobo. Então, não sei qual é o termo de Brasília aí, tá? Então, assim, a ovelha é meio pateta, sabe? A ovelha é pateta. Então, assim, nós temos que assumir isso, que a gente é meio pateta, que sozinho a gente não dá conta, que a gente precisa do pastor. Mas se eu chamo Deus de pastor, eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, eu ando em bando. Entendeu? Eu não ando sozinho. Então, assim, eu ando em rebanho, na verdade, né? Eu ando em rebanho. Então, assim, é isso. Você não pode desistir porque você pecou. Agora, se você está pecando, 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 e aquilo já nem te incomoda mais, e você já desistiu da santidade, mas você continua tocando na igreja, você continua pregando, porque no fundo as pessoas gostam de ti, bem, aí para ti eu digo Mateus 7. Mateus capítulo 7 apresenta uma turma que vai chegar na presença de Jesus e vai dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome a gente fez maravilhas. Galera fez um monte de coisa. Só que interessante que elas vão para o inferno, né? Porque Jesus não conhece elas. Mas como assim? Elas passaram a vida inteira no ministério, pregando, ensinando, cantando, mas estavam fazendo isso por interesses próprios, não confessando os seus pecados, não procurando abandoná-los. Porque uma coisa é você abandonar um pecado e cometer outro, que é meio que o padrão da nossa vida. Agora, o problema é quando você não abandona nenhum pecado. E aquela coisa, e já disse isso, e repito, é outra frase que eu sempre digo: se você não está lutando contra nenhum pecado, é porque você já perdeu. Entendeu? Então, assim, é Mateus 7, cara. Eu não lembro Uma coisa exatamente aqui os interessante dessa versículos. passagem aí das ovelhas e dos bodes é que Jesus ele não separa quem faz de quem não faz, né? Ele separa as ovelhas dos bodes, ele separa quem é daquele de quem não é. A questão de fazer, ela é uma consequência da ovelha, uma consequência É, daquilo que ela já se transformou. Então, a gente às vezes inverte o sentido, né? De sim, fazer para ser. Na verdade, a gente tem que ser primeiro e depois a gente vai fazer as células. sim. E olha aqui, gente, é aqui ele inteiro isso aqui, porque Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, porque esse trecho tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, é o clássico cara, ou a moça, que tem o ministério, tem a vida privada toda arrebentada,
né? Tem a vida privada, uma privada, entendeu? Mas tá lá e canta. E ainda quando canta, todo mundo chora, é uma bênção. Quando o cara prega, quando a moça prega, uma galera se converte. Mas pode ser, ou pode ser um falso profeta. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos e ervas daninhas? Ou seja, mas Bíblia, a gente vai conhecer pelos frutos. Como assim? Se a pessoa é uma bênção. Então, é que na igreja de Deus, as pessoas precisam ser conhecidas. Na igreja de Deus, não acredite em pastor que caminha sozinho. Não acredite em pastor ou pastora que não é discipulado por alguém. Por quê? Porque é no discipulado com uma pessoa que eu não tenho como esconder quem eu sou. É igual casamento, entende? O casamento, você não consegue manter uma hipocrisia no casamento. Chega uma hora que você vai revelar quem você é, entende? Então, assim, por isso que você precisa ser o mais verdadeiro possível já no namoro, entendeu? E vice-versa. Então, o que acontece? Árvore boa não pode dar frutos ruins, nem árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Lembrando, essa galera pode dar até um fruto que parece bom, só que no fundo ela está produzindo para ela um fruto de morte, tá? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra dos céus. Detalhe que a expressão Senhor, Senhor denota intimidade, entende? Nem todo aquele que tem intimidade comigo entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, cara, é nós termos consciência de quem nós somos, é por isso que nós devemos orar o Pai Nosso mesmo, porque perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores, entendeu? Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Então, meu irmão, é isso, sabe? Não é para desistir, mas é para levar a sério o pecado, porque Deus levou o pecado a sério, ao ponto de entregar o próprio filho na cruz. Bacana, legal. Bíblia, para a gente já começar a encerrar aí, chegar nos finalmente, o pessoal pediu recomendações de leitura, se você puder recomendar aí livros que falam sobre o assunto. Só citar aqui rapidinho, eu vi a Ana citou o Impacto da Santidade do Luciano Subirá. Houve também aí uma citação, uma recomendação do discipulado do Bonhoeffer, Bonhoeffer, não sei como é que fala. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, tem que chamar o Alex para dar aula para gente. Eu aprendi com ele. No Twitter uma vez. É. E eu recomendo, vou deixar esse livro aqui também como uma recomendação minha do Discipulado, porque ele fala muito nos primeiros capítulos ali, nessa questão da SDI, é show de bola. Ele fala, é um livro um pouco difícil de ler, tá? Ele não é um passeio no parque, tá? Ele é denso, você vai ter que ler com cuidado ele, prestando atenção, mas ele fala muito sobre essa questão a respeito de como é que eu vou viver uma fé toda esculhambada, né? Ele dá um conceito lá de graça barata e da graça cara. A graça barata é essa graça que já é de graça, então eu vou viver de qualquer forma. Ele fala que não, a gente tem que viver uma graça cara, uma graça que valoriza o sacrifício de Cristo. É um livro sensacional, vou deixar ele também como minha recomendação aí. Se você puder trazer também as suas recomendações de leitura sobre o assunto. Cara, eu quero recomendar o Mosaico Teológico e o Doutrina e Devoção, que são 2 livros que eu lancei recentemente. Ó, aqui está o Doutrina e Devoção. Esse aqui tem 8 textos aqui dentro que falam sobre essa relação da doutrina com a devoção, como a gente deve... Então aqui fala sobre oração, fala sobre vida com Deus, fala sobre a importância da doutrina, vida em comunidade, sobre a Bíblia. É um livro muito gostoso de ler. Esse aqui é meio que um passeio no parque, tá? Só que tem hora que você vai ter que sentar na grama porque a lambada foi forte, tá? Então, assim, recomendo Doutrina e Devoção, você acha lá no meu site, no bibotalk.com. Eu tenho algumas unidades aqui ainda, tá? Então, assim, recomendo muito. Falo sobre Mateus 7, o meu texto é sobre Mateus 7 aqui. Inclusive, é onde eu conto um pecado meu, onde eu quase destruí o meu casamento e como eu saí dessa e tal, enfim, tá bem legal. O discipulado do Bonhoeffer é maravilhoso.
Eu acho que todo mundo deveria ler Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Mas deixa eu dar uma dica aqui, galera, sobre a leitura desse livro, tá? Aliás, eu tenho uma dica muito boa. Galera, segura, não sai da live, que eu tenho uma dica e é de graça. É dica de graça. Aguenta aí na live. Aqui, ó. Mas a dica que eu dou para esse livro é o seguinte, cara. Pule o livro 1. O Cristianismo Puro e Simples, ele é dividido em 4 livros, tá? São 4 livros dentro desse livro. Pule o livro 1. Por quê? Porque o livro 1 não é passeio no parque. O livro 1 é pesado. E muita gente desiste dessa preciosidade porque cansa no livro 1. Então eu diria para você pular o livro 1 e vai direto para o livro 2, tá? O livro 2, que aqui no caso, nessa versão da Thomas Nelson, começa na página 67. Cara, pula para o livro 2, depois você volta para o livro 1, tá bom? Mas esse livro aqui, gente, todo mundo tem que ler, tá? E eu digo mais, é o livro que você tem que voltar nele, de tempos em tempos. Porque o livro continua o mesmo, mas você tá diferente. Então você vai ter outra leitura. E olha só, dica de ouro, galera. Depois eu vou pedir para o Mick colocar aí também nos stories aí dela, mas você vai entrar lá em bibotalk.com e aí vai ter lá uma imagem do Indiana Jones lá. Vai ter a imagem do último podcast que a gente lançou lá, do André Heinck de Indiana Jones. Você entra na postagem daquele BTcast e, caramba, eu não coloquei o link. Acabei de lembrar que eu não coloquei o link da Pilgrim no meu site. Eu tenho que fazer isso agora, mano. Tem que fazer isso. Cara, não faz isso. Eu tenho que fazer isso agora. Tem que acabar rápido essa live. Mas, ó, gente, acabou a live, me dá 10 minutos que eu vou lá. Tem um link da The Pilgrim, que você... O que é o The Pilgrim? É um app para o seu celular, onde você pode ouvir livros. Tem vários audiobooks lá. Audiobooks, vários, cara. E no meu link, você pode experimentar por 21 dias grátis. 21 dias de graça. E a Thomas Nelson acabou de lançar o audiobook do Cristianismo Puro e Simples. Acabou de lançar. Então, cara, você pode ouvir esse livro, né? O que é muito legal. Porque, não sei se vocês sabem, mas esse livro nasceu do rádio. Ou seja, era o áudio para o livro virar... Né? Inclusive, lá no episódio que você citou, tem um trechinho, né? Então, quem quiser dar uma olhada como que ouve lá, que tem um trechinho lá com a voz de narrador bem aveludada, narrando esse livro legal. Tá bem legal. Então, você pode experimentar gratuito por 21 dias. Dá tempo de ouvir esse livro e ouvir muitos outros lá. Enfim, o The Pilgrim é muito legal, cara, porque além de ter os áudios, lá tem também vários e-books e tal. E tem um livro meu lá que tá em áudio, tá muito gostoso de ouvir, que é o livro que eu escrevi. Aliás, tem muito a ver com o tema que a gente está falando hoje aqui, que é o sacerdócio real de quase todos os crentes. E tem audiobook lá, tá muito gostoso. É isso. Bacana. Pô, lembrei, mano, eu tenho que botar, velho. Meu Deus, esqueci de botar esse link lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem só 2 minutinhos aqui, então já vou encerrar. Vou pedir para você dar uma mensagem de encerramento, se você quiser fazer mais propaganda, fica à vontade. Não, é isso. Pra galera. Gente, Tiago vai falar que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, tá pecando. Então, vamos se coçar, vamos testemunhar, vamos anunciar, vamos proclamar, somos arautos. Então vamos testificar dessa salvação. Vamos, por meio de palavras e obras, anunciar o Salvador enquanto ele não vem. Então é hora de testemunhar, é hora de acolher, é hora de ajudar. A pandemia está revelando muitas oportunidades para sermos igreja, para agirmos como igreja. Então a gente precisa fugir um pouco até dos debates políticos e da politização de muitos assuntos e agir testemunhando, sabe, dessa fé maravilhosa que é Jesus Cristo. Então, é isso. Testemunhem, sabe? Testemunhem. Witness Brother! Lembra? Estrada da Fúria, o Mad Max. Mad Max. Witness Brother! Witness! É quase muito isso, bom, cara. Fica a recomendação aí.
Fica a recomendação do filme de 2015, Mad Max, A Estrada da Fúria. Pessoal, Então é isso. o pessoal que está É isso. participando aí do. Desculpa te cortar aí, que a gente já vai acabar mesmo. Vamos. O Instagram corta a gente sem aviso. O... Quem está participando aí do Game Movie, amanhã o Level 4 vai estar disponível. Nós vamos continuar esse assunto lá no Game Movie. Participem, porque só vai até sexta-feira, às 17 horas, a gente termina o Level 4, o Mickey Movie se encerra. Muito obrigado a quem participou do Mickey Movie. O Bibo talvez não saiba, isso faz parte de uma ação promocional que a gente está fazendo uma disputa entre várias igrejas e elas estão participando bastante. Então, temos 5 segundos. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um beijo. Valeu.